Pois é, então inicialmente eu vou até começar agradecendo pela seriedade dada, né, ao assunto, e é importante que somente informações oficiais sejam divulgadas mesmo, né, porque foi um fato muito bárbaro, gera muita comoção, a cidade está lá em polvorosa. Bom, de início, o que a gente sabe é que a equipe do hospital prestou socorro à criança, né? Constatou que ela já estava em óbito e foi a equipe do hospital que acionou as forças policiais. Aí a gente acionou o IC para fazer o local de crime e doutor Leandro Maia, que estava no plantão, fez as primeiras diligências e aí a gente constatou que havia sido um caso de fato de violência doméstica e que o principal os suspeitos são o casal que estava na posse da criança, na guarda, não são os pais biológicos. A mãe da criança havia viajado para João Pessoa em dezembro e deixou o pequeno Arthur sob os cuidados desse casal. Ela ia retornar agora no final de fevereiro e foi surpreendida com a notícia da morte da criança, que realmente deu entrada no hospital com sinais de violência física no corpo e, como alguns blogs divulgaram, né, com indícios de violência sexual, que até então não havia se confirmado, mas ontem, conversando de forma não oficial com o perito, realmente há indícios de que a criança de fato sofreu abuso sexual. Lamentavelmente, né, doutora? Um caso... Lamentavelmente. Um caso muito, muito triste. Pra gente entender, a senhora já pegou o depoimento da mãe, a mãe chegou, estava viajando, mas ela já chegou, inclusive ela fez várias lives ontem durante o dia, eu acompanhei algumas. Ela foi ouvida ontem na delegacia de Itabira, prestou depoimento e, além dela, as testemunhas que presenciaram, como eu informei a você ontem por telefone, os próprios filhos do casal, que são menores de idade, e aí, né, não convém expor detalhe do que eles depuseram, mas eles confirmam que os responsáveis pela morte da criança é o casal que atualmente está foragido. Quer dizer, Antônio, a gente está tratando não apenas, doutora, de um crime bárbaro contra o menino Arthur, mas como a senhora está dizendo, e obviamente não quero ultrapassar o limite do que a senhora pode dizer ou não aqui no programa, mas menores possivelmente presenciaram essa barbaridade, o que é ainda pior do que a gente estava pensando, né? Exatamente. Se não presenciaram visualmente, porque a criança afirma que eles estavam num quarto, mas eles ouviram, né? E sabiam do que estava acontecendo. Pelo menos presenciaram a criança ser maltratada ao longo desse período. Agora, que esse casal estava tomando conta, né? As crianças afirmam que ontem foi só o ápice, né? Foi só o auge a criança costumeiramente era espancada. Isso pelos dois, tanto pelo homem quanto pela mulher, ou não? Porque a impressão que eu tenho é que a mãe parece que confiava nessa mulher, né? Que já teve inclusive o nome divulgado, a Giselda da Silva Andrade, né? Na conversa que a senhora teve no depoimento da mãe, que é a Giovana, óbvio, se a senhora puder nos contar isso, ela não disse se tinha desconfiança de que houvesse maus tratos contra o filho, não? Porque como é que você deixa um menino de 2 anos por 2 meses com pessoas estranhas, que não são da família? Eu não compreendo essa lógica da mãe, entendeu? Juliana, ninguém compreende. Inclusive, eu ontem
apesar de ser delegada, a gente é humana e é mãe, né? E a primeira pergunta que a gente se faz, muito embora a gente não possa ir para o interrogatório com esse tipo de julgamento. Lógico. Mas é uma pergunta, óbvio, é uma pergunta tão natural que não tem como deixar de ser feita, né? Principalmente porque ela tinha parentes na cidade. Ela tem uma tia, que é professora lá na cidade, uma pessoa... E tem uma avó, ela tem uma avó. Eu faz parte do interrogatório também questionar essa escolha, porque como mãe você é responsável por seu filho, né? Você colocou ele em um local que não era adequado e que ele não podia se defender. Então, assim, não é só um julgamento, é uma pergunta pertinente, porque você tem responsabilidade sobre o seu filho. E aí, eu questionando ela sobre isso, ela afirmou que... Inclusive ela disse isso, que entregou na mão da Giselda, que era amiga dela, era uma pessoa com quem ela é usuária de droga, tanto a cuidadora como a mãe. Ela disse que conhecia ela dessa atividade, né, de usar droga juntos, e deixou a criança lá sob os cuidados dela, não visitou durante esse tempo. Ela disse que não vinha para cá, para Tabira, mas via a criança por chamada de vídeo e por fotos, e não viu a criança com machucados, exceto um machucado que a criança tem no queixo. Mas aí ela disse que a mulher informou que tinha sido a criança caiu da cama brincando com outra criança, e aí ela se deu por satisfeita com a explicação, não achou que o filho estivesse em situação de risco. Agora, e aí, respondendo a sua pergunta, as crianças relatam que as agressões físicas partiam de fato da mulher, não há relatos do suspeito participando das agressões anteriores, né? Há relatos dele participando da agressão do dia, no fatídico dia da morte da criança. Aí sim estavam os dois. Já há alguma informação, por exemplo, olha, a gente sabe que a criança foi agredida, há indício da violência sexual, mas já há um indício, por exemplo, de causa de morte. Eu vi informação que ela tinha sido estrangulada. Há esse tipo de informação ou ainda é cedo para falar? Não, ainda não. O corpo retornou ontem de Caruaru e a gente está esperando o tanatoscópio, que é essas informações mais precisas. Eu até vi nos blogs que a criança estava com o braço quebrado, mas não tem confirmação disso, não. Doutora, bom dia. O trabalho da polícia, claro, está sendo feito, né, de forma brilhante, como sempre. A Polícia Civil de Pernambuco trabalha de forma brilhante. Gostaria de saber como estão os trabalhos em relação à tentativa de captura desse casal. Já se sabe, por exemplo, se porventura estão em Pernambuco, se já tem investigação acerca de que estariam em outro estado. Como é que a polícia está trabalhando nesse sentido? Veja, ontem a gente checou umas informações ao longo do dia, né? Foram chegando denúncias, as próprias equipes daqui se locomoveram. Eu fui em alguns sítios, a gente também entrou em contato com a polícia vizinha, né, da fronteira. É importante, porque a gente também não tem braço para checar toda a informação que chega, né? Eu não poderia falar o local, assim, onde a gente recebeu a denúncia, porque de repente a pessoa está ouvindo, vai lá, escuta e esse tipo de coisa precisa ficar em sigilo. Mas a gente ontem passou o dia checando essas informações e a gente entrou, a polícia das cidades vizinhas, graças a Deus, tem cooperado. O BEP, acho que todo mundo sabe, o BEP desceu cedo para Tabira, passou o dia lá com a gente, e a gente está fazendo campanha em alguns locais que a gente recebeu informação, e se Deus quiser, brevemente a gente vai conseguir a captura. O mandado de prisão foi deferido, saiu nas primeiras horas. O Ministério Público de Tabira, doutor Renan, doutor João Paulo, foram extremamente diligentes. Rapidamente esse mandato estava em mãos, e a gente agora fazer esse trabalho de formiguinha